Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Talk 77. O Talk 77 vai ser o programa do Clube 77 aqui no YouTube para a gente falar sobre bons livros, para a gente falar sobre vida de leitura, enfim, tudo aquilo que rodeia esse mundo de estudos. Eu sou o Dudu, fundador do Clube 77, e hoje vamos falar sobre este livro aqui, Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. E para a gente dar início a esse projeto incrível, eu trouxe uma pessoa incrível. Ele que é membro do clube há quase um ano, né? Ou mais de um ano, há quase um ano, empresário e amante da psicologia. Carlinhos, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Dudu, cara. Um prazer estar aqui nesse episódio inaugural aqui, uma honra poder participar. E desejo que, flua, né? Coisa boa. Vai ser bom. O Carlinhos, ele é membro do clube, do Clube 77, a gente se conectou bastante, ele gosta muito de estudar, gosta muito de ler, gosta muito de se comunicar, então eu trouxe ele para abrir esse nosso episódio de hoje. Estamos aqui na casinha do clube, no nosso estúdio. Eu vou começar esse programa falando um pouquinho sobre o livro, falando um pouquinho sobre, enfim, a ideia desse livro, o que a autora traz pra gente. A gente leu esse livro no mês de fevereiro de 2023, no nosso clube. Tivemos pessoas que amaram este livro e choraram e falaram: nossa, eu preciso parar de ler porque mexeu muito comigo, eu comecei a chorar no meio da praia. E teve gente que falou: cara, achei ele um pouco amarrado, eu vou conversar com o Carlinhos para ele dar a opinião dele. Mas de maneira bem resumida, esse livro, chamado Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, é um livro escrito pela Bronnie Ware, que ela trabalhou como cuidadora durante anos, então ela trabalhou diretamente com pessoas que estavam nos estágios finais da vida delas e começou a compilar quais que eram os principais arrependimentos que essas pessoas tinham antes de morrer. Falando por mim, gostei da leitura, eu acho que é um pouquinho amarrada, eu acho que poderia ser um livro mais enxuto. E os arrependimentos, quando eu li os capítulos sobre os arrependimentos, mexeu muito comigo. Eu escrevi, alguns textos sobre esse livro, porque eu acho que é um assunto delicado, mas muito importante. Então me fez refletir bastante e por isso que eu trouxe ele para o clube. E eu queria saber de você, meu querido, como é que foi a experiência, primeiro, de ter lido esse livro e qual que é a representatividade dele na sua vida? Ele mexeu com você, ele não mexeu? Conte pra gente um pouquinho. Então, eu acho assim, esse livro para mim foi muito importante, porque assim, dificilmente a gente tem acesso a uma experiência de vida que a Bronnie teve, né? Assim, a Bronnie, ela lidava com pacientes terminais, né? Então, assim, ela se tornou talvez a melhor amiga, a última amiga, daquelas pessoas que estavam no seu leito de morte, nos últimos 2, 3 meses de vida daquelas pessoas. Então, é uma experiência de uma vida inteira sendo contada naqueles últimos momentos, Então, não é um trabalho tão comum, eu acho, Acho que nem todas as pessoas do nosso convívio, assim, têm esse tipo de experiência o tempo inteiro. Então, trazer essa visão, para mim, foi bem relevante, assim, do ponto de vista que, cara, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que no final eu vou ter esses mesmos arrependimentos, É um puxãozinho para você pensar, Concordo com você naquilo que você disse, que o livro é um pouquinho amarrado, ele tem umas 400 páginas, se eu não me engano, A gente leu ele em um mês, então foi corrido, mas interessante, assim, eu acho que ela poderia ter agilizado um pouco as histórias, contado elas de uma maneira um pouco mais dinâmica, mas não deixa de ser, assim, uma peça importante, assim, para uma boa reflexão, A respeito dela, a Bronnie divide opiniões, Que nem, como você disse, Tem aqueles que amaram, tem aqueles que, meu Deus, essa mulher, não sei. Mas acho que isso é papo para daqui a pouco. Exatamente, assim, de uma maneira bem resumida, eu acho que a gente poderia definir a Bronnie como uma mulher bem líquida, Como uma pessoa bem líquida. Eu acho que ela, ora se mostra uma pessoa,
hora você toma um susto e fala, calma aí. Como assim, Calma né? aí, você não tinha me explicado isso um pouco antes. Para você que não leu esse livro e tá vindo aqui, enfim, para saber um pouco sobre ele, cara, é um livro que vale a pena ser lido. Eu acho que o que virou um pouco de... Até as pessoas que gostaram bastante do livro e que virou um pouco de consenso é que ele poderia ter tido menos história sobre ela e mais história sobre as pessoas, Exato. mais história sobre o assunto principal, que eram os arrependimentos. Então, às vezes, você saía de um capítulo sobre um dos arrependimentos e, cara, aquilo mexia demais com você, ficava com um gostinho, tá aí. Eu quero que ela continue essa linha de raciocínio para eu poder, cara, ir além nessa reflexão, e ela meio que cortava para falar sobre um tempo que ela saiu e sem nada e foi dormir num jipe. Então, eu acho que quebra um pouco na forma como ela escreveu e acabou virando um pouco de consenso ali dentro do nosso clube. E antes da gente começar a entrar realmente no assunto do livro, eu queria que você, de forma bem direta, desse uma nota e diga pra gente se ele entra ou não no seu hall de indicações, para as pessoas que não leram ainda. Cara, ele tá acima da média. Não que a média seja muito alta, né? Mas uma nota pra ele, eu vou dizer que 7,7. Legal. 7,7. É uma boa nota, é uma boa número. E sim, eu indico pela experiência. Eu acho que é uma experiência única, assim, pra gente ter contato, assim, com algo diferente, algo que foge do usual, né? É interessante. A história de vida da Brownie com o que ela passou é interessante, é relevante. Eu acho que vale a pena. Bacana. Sim. Se você leu, deixa aqui nos comentários falando o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Agora é o seguinte, Dudu, como é que vai funcionar esse bate-papo? Vocês vão entrar aqui, vocês vão ler os capítulos. Eu vou fazer o seguinte, como o livro são 5 arrependimentos, eu trouxe aqui anotado quais são os 5 e a gente vai conversar sobre esses 5 arrependimentos. Então a ideia aqui é falar menos sobre o livro em si e falar mais sobre as ideias, falar mais sobre os arrependimentos e tentar, cara, encontrar algumas respostas para você não ter esse arrependimento, trazer para vocês um pouco de luz também em cima desses assuntos. Eu queria começar, obviamente, se são 5 arrependimentos, sobre o primeiro arrependimento. Qual que é o primeiro arrependimento que ela apresenta no livro? Ela chama de lamentos, né, na nossa leitura. Então, o lamento número 1 é o seguinte: desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Então, nada mais se a gente fosse pegar a essência disso, eu me arrependo de deixar de fazer aquilo que eu queria, ou viver de uma forma verdadeira comigo, por conta do julgamento dos outros, por conta, enfim, do que as pessoas iriam achar. E aí, eu já queria começar a entrar nesse assunto e jogar essa bola para você, porque eu falei isso na semana passada, no evento que a gente teve aqui, que eu acredito que essa é uma das grandes crises da nossa geração. Essa crise de, cara, vazio existencial. Primeiro, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, eu não sei qual é o meu papel aqui. E justamente por não saber, você acaba, obviamente, não sendo quem você foi criado para ser. E aí, mais do que isso, existem pessoas que, cara, descobrem quem elas são, elas têm um dom, elas têm elas têm um fogo aceso dentro delas, direcionando elas para algum lugar, mas elas não conseguem porque elas ficam travadas pensando no que vão pensar de mim, no que vão, enfim, achar se eu realmente começar a fazer isso. Então eu queria jogar essa bola sobre essa luz de que eu acho que é uma das crises que a gente vive hoje, principalmente nesse mundo ultra conectado, onde pessoas estão, cara, vivendo de forma incessante atrás de likes e com muito medo da rejeição do que vão estar falando delas. Então, o que você acha sobre isso? Eu acho que, assim, disso que você falou se resume em autenticidade, né? Acho que as pessoas elas estão perdendo a autenticidade, né? Cada um está se tornando mais um, né? Você pega o seu Instagram, né? A gente que tem as nossas redes sociais, dá uma olhada ali, você vê ali aqueles stories, aqueles feeds, parece que você está vendo a mesma pessoa, né? Com a cara diferente, mas fazendo as mesmas coisas, postando as mesmas coisas da mesma maneira, né? E cadê a individualidade de cada um, né? O que eu penso é realmente isso, né? A gente tem se tornado muito mais um pacote pronto daquilo que a gente consome, né?
você tem que ser assim, você tem que ser bombado que nem o Muzi, você tem que ser rico que nem o primo rico, você tem, enfim, você compra aquele pacote ali e você deixa de ser você em torno de querer agradar uma sociedade ou agradar um ciclo social, né, alguns amigos. Eu acho que tem muito relacionado a esse processo de querer fazer parte, né? Esse processo que é muito humano, é muito natural, né? Mas de você querer se sentir inserido, né? E isso acaba que vai tirando um pouco a autenticidade das pessoas, assim, né? É que nem você disse, né? Assim, quem sou eu, né? É uma pergunta que a gente pode se fazer com esse arrependimento, né? Cara, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu vim fazer aqui? Qual o sentido da vida para mim, né? Quais são as minhas vocações, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu tenho aptidão, né? E tentar identificar isso, né? Tentar ser autêntico consigo mesmo e não com os outros ou com o que os outros vão pensar, né? Eu acho que existe, se a gente fosse traçar uma linha assim de diagnóstico, seria mais ou menos assim. Eu não sei quem eu sou, então se eu não sei quem eu sou, consequentemente eu não valorizo a minha pessoa. Então eu olho, o famoso, eu olho pro espelho e não consigo sorrir, porque eu olho pra minha identidade e eu não sei quem eu sou, eu não vejo valor naquilo. E aí, como a gente hoje tem acesso à vida de muitas pessoas, acaba que você começa a buscar aquilo que está dando resultado e você fala, cara, eu acho que se eu for dessa forma, as pessoas vão, enfim, elas vão me aprovar ou eu não vou sofrer rejeição. Então você começa a se tornar como se fosse uma extensão de algo que não é você. Eu falo muito sobre essa diferença do se amoldar e do se moldar. O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, né, que ele escreve, eu não lembro agora exatamente qual livro, se eu não me engano no livro de Romanos, que ele fala, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento. E o grande lance se amoldar, se a gente for olhar no dicionário, e se a gente for pegar a essência desse significado, seria basicamente, de uma forma bem simplista, seria você entrar em uma caixa já pronta. Seria você entrar em um formato já pré-existente. Então, se amoldar é tomar uma forma de algo. E aí, quando você pega em outro comparativo, né, o se moldar, a gente está falando sobre você moldar as suas características baseado em alguma coisa que você vai estar vendo de fora. Então, a grande diferença quando eu me amoldo, e é o que o apóstolo Paulo justamente fala para a gente não fazer, eu entro em uma caixa já pré-existente, em uma forma já pronta. Quando eu me moldo, é basicamente como eu entendo quem eu sou, eu entendo a minha identidade, eu entendo, cara, as virtudes que eu estou buscando, eu entendo os defeitos que eu tenho, e eu começo a olhar para as referências que tem disponíveis, e baseado nessas referências eu começo a me moldar no significado de mais ou menos me esculpir. Então, por exemplo, você falou algumas referências aí. Então, cara, eu vou ver esse influenciador tem essa virtude que eu acho que é da hora, é uma virtude maneira, e eu quero trazer ela para a minha vida. Então, eu não deixo de ser quem eu sou, eu não mudo a geografia na qual eu estou inserida, no lugar onde eu tenho que gerar impacto e influência, mas como se fosse uma espátula daquelas, né, de antigamente que você esculpia uma escultura, eu pego a minha espátula e eu tento me esculpir com essa virtude que eu olho, não deixando de ser quem eu sou. Mas o que a gente vê ao contrário, é meio que, como eu falei, como a gente não sabe muita gente não sabe quem é, como não sabe quem não vê valor em si mesmo, acaba simplesmente olhando para um influenciador, olhando para uma referência e copiando alguém, em vez de tentar se moldar a partir de uma virtude ou de alguma coisa bacana que ela vê em outra pessoa, né? E a gente vê meio que isso, as pessoas meio que todas pré-formatadas, e aí parece que todo mundo é igual, todo mundo fala igual, todo mundo se veste igual, e a real identidade ela meio que fica por aí, em algum lugar perdido, né? Assim, você não vê aquela virtude, quer ser como ele, você quer ser ele, né? Uhum. Eu acho que existem alguns fatores, né, que explicam isso, assim. Eu acho que talvez um amor desordenado explique isso. Então, assim, sonho que meu pai é que eu fosse médico, vamos supor. Então, para você não
trair o sonho do seu pai, você acaba se tornando médico, mesmo detestando a profissão, mesmo não gostando daquilo que faz. O sonho da minha mãe é que eu passasse num concurso público, então eu acabo estudando demais, passo num concurso público. Não que essas coisas sejam ruins, né, gente? Pelo amor de Deus, é maravilhoso. Mas, assim, o ponto que a gente está trazendo aqui é as pessoas que não se identificam na sua própria identidade, né? Acabam vivendo uma vida para agradar os outros, né? E agradar os outros que para elas tem muito sentido, né? Assim, pai, mãe, são pessoas que a gente ama de uma maneira incontestável, né? Mas que muitas vezes são os planos que outras pessoas têm para nós que não vêm de nós mesmos, né? Que não nos tornem autênticos. No primeiro lamento, né, a personagem ela fala isso, né, que ela se arrepende de ter vivido uma vida inteira do que os outros moldaram para ela, né, assim, daquilo que, cara, eu não fui autêntica comigo mesmo, eu quis agradar todo mundo, mas no fundo eu traí a mim mesmo, né. Existe também um fator de medo, né, que assim, a sociedade te apresenta isso aqui como sendo o pacote pronto, né, você vai por esse caminho aqui que você vai se dar bem. Você vai tentar fazer um novo caminho por conta própria, isso dá um pé atrás, né? Isso dá um medo, né? Eu acho que... Tô dando algumas opiniões aqui que talvez sejam polêmicas, né? Mas assim, a gente é de Brasília, a gente vê aqui, por exemplo, aqui é a capital do concurso público, né? Por quê? Porque, você vai fazer o concurso público, você vai ter mais segurança, você vai ter um bom salário, né? Cara, será que esse não é um pensamento que tá extremamente dentro de um pacote pronto, daquilo que já está numa caixa, sabe? Será que todos nós temos essa vocação, né? Porque eu acho que você está falando, que faz muito sentido, você não tomar uma decisão partindo de um estímulo de fora ao invés de um estímulo de dentro. Exatamente. Então, assim, quando você olha pra dentro e tem algo que, cara, queimando dentro de você, e esse algo sei lá, ser um funcionário do governo, ou então fazer alguma coisa nesse sentido, cara, fantástico. Esse é o seu lugar de influência, cara, vai lá, isso queima no seu coração. Mas o que a gente vê é justamente isso, como as pessoas não estão olhando pra dentro, não estão conseguindo se conhecer, elas simplesmente agem por estímulo de fora. Então, porque alguém disse que aquilo era bom, alguém disse que aquilo fazia sentido, não parte de você, parte de algo de fora. E aí você acaba caindo nesse erro justamente de tomar caminhos que não são os seus. E é o lamento que a Brownie passa nesse primeiro capítulo, de uma moça que chega no final da vida e ela fala, cara, eu sempre quis fazer tal coisa, não lembro agora se era uma profissão, mas enfim, eu queria viver de uma maneira, mas eu era moldado pelo lugar que eu estava e eu não consegui. E agora estou, né, numa idade mais avançada, estou aqui de cama e não vou conseguir viver dessa forma. É esse o grande lamento dela, né? E assim, eu sei que a ideia não é falar da Brownie, mas a Brownie me surpreendeu nisso, né? A Brownie, ela conta na história dela que ela trabalhava num banco por 10 anos, né? Uhum. E aquilo nunca foi ela, né? E pelo decorrer do livro a gente entende que realmente não era, né? Ela era um peixe escalando uma árvore ali dentro daquele banco, provavelmente, né? E ela tem esse passo de coragem de poder ouvir a voz interior e seguir o seu próprio caminho, né? Então, é interessante a gente pensar, né? Cara, o que eu estou fazendo por mim e o que eu estou fazendo pelos outros, né? Essa voz que eu escuto, ela vem de fora ou ela vem de dentro? E, assim, a gente falou sobre conselhos, né? Na verdade, quando a gente fala sobre você ser guiado por um estímulo de fora, pelo que estão falando para você fazer, a gente acaba tendo uma perspectiva de que é um conselho. Mas existe um outro ponto mais profundo que é o medo da rejeição, o medo do julgamento, o medo da crítica. E tem uma história muito bacana, que eu vou contar de forma bem breve, mas que é a história de como que um elefante ele é adestrado. Acho que você já ouviu, talvez você não tenha ouvido ainda. Mas quando o elefante ele é bem pequenininho, ele é amarrado em um tronco de árvore e ele vai tentar sair, ele vai tentar avançar, e quando ele chega no ponto onde a corda já não estica mais, ele volta, ele não consegue romper aquela corda porque ele é muito pequenininho, ele não tem a força ainda necessária para conseguir romper, aquela árvore ou aquela corda. E o tempo vai passando e ele continua sendo amarrado naquela corda. E aí, justamente por ele passar a vida inteira dele
entendendo que por mais que ele tente avançar, aquela corda vai estar puxando ele, quando ele já está numa idade bem avançada, cara, pesando quilos e quilos e quilos, e tendo a possibilidade, a capacidade de avançar e, cara, o tronco arrebentar, a corda romper, derrubar aquilo, ele nem tenta mais, porque ele foi adestrado daquela maneira de que a cabeça dele, de um animal, ele não consegue romper aquilo porque ele foi treinado aquilo a vida inteira. E o que a gente vê é justamente isso, trazendo para nossa realidade agora, de muita gente que, cara, tá sendo adestrada pela opinião dos outros. Então, desde cedo, cara, essa pessoa foi bombardeada com palavras sobre, mano, você não pode fazer isso daqui, cara, você seguir por essa linha aqui não é legal, você fazer essa profissão não vai te dar dinheiro, enfim, todas essas coisas que vão colocando pra gente, ou então até críticas mesmo, né? Cara, você não é capaz, você, enfim, não é ninguém, você não vai conseguir. E acaba que se torna uma pessoa, cara, adestrada igual aquele elefantinho, que cresceu com aquela corda amarrada e por mais que você tenha a capacidade de romper aquilo e de superar aquilo, você não consegue, porque dentro de você aquilo já tá, é uma guerra já perdida, né? Então a gente vê muito isso de que, tipo, a crítica que a gente sofre quando a gente é bem pequenininho, vai crescendo, aquilo meio que formata a gente, adestra a gente, e a gente não consegue romper e vai, né, se guiando muito mais pelo medo, ou muito mais pelo, cara, como não ser um fracassado do que realmente o que eu amo fazer, o que queima dentro de mim, pra onde que eu vou. O medo paralisa, né, cara? O medo paralisa. A gente deixa de tomar as atitudes corretas por conta do medo, né? E aí tem esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, e ela tem uma frase bem bacana que é: nada é mais incômodo, perigoso e doloroso do que constatar que eu estou do lado de fora da minha vida, olhando para ela e imaginando como seria se eu tivesse a coragem de me mostrar e deixar que me vissem. Eu acho que ilustra bem o que a gente está tentando conversar aqui sobre este capítulo. E agora eu queria ir mais profundo, que é o seguinte: quando a gente olha para uma perspectiva de você viver moldado, enfim, por uma massa, você meio que não viver por aquilo que você quer, mas pelo que as pessoas estão falando para você viver, a gente esquece que são os indivíduos e não as massas que conseguem realizar as grandes transformações no mundo. Então pense o seguinte: pense nas maiores disrupções que a gente teve tecnológicas nos últimos anos. Cara, era uma parada meio heróica, assim, no sentido de que era um empreendedor, tipo um Steve Jobs, um cara desse, um Elon Musk, um empreendedor desse, que ele falou, cara, eu vou construir isso daqui, e todo mundo falou, mano, você é maluco, isso não vai dar certo, e ele falou, cara, se dane o que estão falando, e eu vou construir essa parada e eu vou fazer. Entender que, tipo, é o indivíduo, é uma pessoa, é o ser humano que ele vai meio que contra todo o status quo, contra as pessoas que estão amoldadas naquilo ali, e ele consegue gerar grandes impactos. É aquele filme A Grande Aposta, onde, cara, algumas pessoas apostam não numa ideia, apostam contra uma economia, a maior a economia do país, que é o dos Estados Unidos. E, mano, todo mundo fala, cara, vocês são malucos, e no final eles têm razão. E aí entender justamente isso, que quando a gente abre mão da nossa individualidade, abre mão, cara, da nossa identidade, e abre mão de correr por isso que queima dentro da gente, cara, a gente perde a chance talvez de gerar uma transformação que ninguém tá vendo. É aquela visão que só você recebeu, é aquela visão que só você tem de, mano, por que ninguém viu isso ainda? Por que ninguém fez isso ainda? Mas você abre mão porque você fala, cara, ninguém está fazendo, falaram que eu sou maluco se eu fizer isso, então eu não vou nem tentar, né? Isso não é muito maneiro. Esse é um ponto delicado, né, cara? Você acredita realmente nisso? Você acredita que todas as pessoas têm, de fato, uma vocação própria, uma chama que queima dentro de si e um chamado próprio para ela ser autêntica naquilo que ela faz? Eu acredito que todos nós fomos feitos de forma personalizada. Eu gosto muito de uma frase que é: Deus te criou e jogou a forma fora. Ninguém é igual. Todo mundo tem as suas características, sabe, muito bem determinadas. Deus não lançou dados, Deus não fez de forma manufaturada, Ele fez de forma individualizada. E não são todas as pessoas que, cara, tem essa chama disruptiva, inovadora de criar alguma coisa. Mas pessoas têm as suas individualidades e elas têm sonhos que talvez estão sendo apagados e abafados justamente por conta
desse movimento de massa. Não, e isso assim, a gente está falando aqui, parece que a gente está se limitando a uma questão profissional, mas não é, né? Assim, as pessoas, tudo, gente, tudo, desde a maneira de se vestir, a como eu vou criar meu filho, eu não tenho filho, mas assim, as pessoas dão pitaco em tudo que você vai fazer na sua vida, e isso vai realmente minando a sua autenticidade, né? Vai realmente tirando aquilo, e assim... se você foi feito de uma forma única, deve ser muito frustrante você não ser quem você é, né? Cara, você foi planejado para ser você. Ninguém mais no mundo é como você, né? Ninguém mais no mundo poderia ser como você é. E você passa uma vida sendo mais do mesmo, né? Mais do que as outras pessoas são. É triste, né? Mas é uma realidade que a gente vê. Que nem a Brownie falou, né? Que são 5 maiores arrependimentos. Então ela não ouviu esse arrependimento uma vez, ela ouviu esse mesmo arrependimento várias vezes de várias pessoas que passaram uma vida buscando ser se amoldar a algo que elas não são, né? E tem ainda, se a gente for tentar entrar numa reflexão ainda mais profunda, de pessoas que morreram sem ser quem elas foram criadas para ser, sem fazer aquilo que queimava no coração delas. Cara, mas nem conseguiram se arrepender porque nem refletiram sobre isso. Acharam que realmente era aquilo e, enfim, morreram sem descobrir isso. O Dr. Miles Monroe, inclusive, escreveu esse livro aqui, Cidadãos do Reino. Ele tem uma frase fantástica, que é: o lugar mais rico do mundo não é a Nasdaq, não é Wall Street, é o cemitério. Porque lá tem músicas que não foram cantadas, projetos que não foram desenvolvidos, tem sonhos que não foram colocados para fora. Então, assim... imagina quantos sonhos que não foram enterrados junto com pessoas, porque essas pessoas não tiveram a coragem de botar para fora. Pensa quantos projetos que poderiam abençoar o mundo, poderiam abençoar eu, você, que não foram colocados para fora porque as pessoas não tiveram, talvez, a coragem de colocar para fora ou nem pensaram sobre isso. Elas simplesmente, enfim, se adequaram àquilo que estava sendo colocado para elas e elas viveram daquela maneira. E aí, um outro ponto que eu queria trazer sobre essa questão, né, de um movimento de massa, digamos, né, de você não se mover, não ser quem você queria ser, mas aquilo que as pessoas queriam. Entender que a multidão, ela é enganosa. Voltemos à tradição, voltemos à Bíblia. O Cristo chega e ele é recebido por pessoas, cara, de todos os lados. E ele é enaltecido e as pessoas falam Hosana, Hosana, e as pessoas aplaudem ele. Dias depois, aquela mesma multidão estava falando, gritando: crucifique, solte Barrabás, solte o bandido. A multidão, ela é enganosa porque ela é algo formatado, tem esse movimento de massa e ela simplesmente se move muitas vezes sem pensar sobre aquilo. A gente vê até nos dias de hoje que esse movimento acontece. Então é muito perigoso a gente se mover pela crítica de alguém, pela opinião de um grupo, porque, cara, às vezes essas pessoas, elas nem acreditam naquilo que elas estão falando. Elas só estão colocando para fora algo que foi colocado dentro delas, elas não racionalizaram sobre aquilo e elas estão colocando para fora. Então é muito perigoso isso, mano. É o eco, né? Um grita lá atrás e os outros ficam aqui, ó, ecoando aquela mesma frase, né? Seja assim, não faça isso, faça aquilo, faça como eu digo, né? É o eco. E aí, tá, vocês estão falando aí do arrependimento, não faz isso, mas, cara, como? Como que eu vou conseguir desgarrar? Como que eu vou conseguir desprender disso? Eu tenho alguma coisa queimando dentro de mim, enfim, eu tô sendo moldado. Cara, é coisa simples, tipo, eu tô deixando de, sei lá. Cara, já rolou no clube uma pessoa chegar e falar: Dudu, seguinte, eu não posto foto porque eu tenho medo de alguém falar alguma coisa. Então a gente está falando também sobre pequenas situações, né, do dia a dia. E aí uma coisa que a gente falou até no último encontro do clube, que pra mim foi muito bacana, que eu levei pro pessoal e essa conversa acabou gerando bastante troca ali, que é sobre a gente sacrificar a nossa popularidade. A gente sacrificar a gente sacrificar essa vontade de ser amado por todos. Entender que a gente vai ter que, cara, ser detestado por algumas pessoas, que a gente vai ter que, sei lá,
algumas pessoas vão ter que falar mal da gente pra gente fazer aquilo que a gente quer. E entender que mais vale aquilo que tá dentro da gente do que o que as pessoas estão falando da gente lá fora. Obviamente, você tem que se pautar com uma essência do que é certo, fincado naquilo que é certo, mas não dá pra você realizar grandes coisas. Ou, cara, eu não tô falando também de criar empresa de bilhão, eu tô falando de, sei lá, de você construir a sua família e você ser um ótimo pai, o que já é fantástico. Não dá pra você conseguir fazer aquilo que você quer sendo amado por todo mundo. Então a gente também tem que quebrar sacrificar essa popularidade que hoje, com esse mundo de likes, esse mundo aí de rede social, muita gente não consegue desprender disso, né? Muita gente tá ensandecida pra estar sempre mais like, as pessoas falando bem e não consegue desgarrar disso. Eu confesso que eu sou um pouco assim. Vamos tratar aqui agora. Eu acho que assim, a gente se pauta muito pela opinião realmente dos outros, né? Quebrar a corrente, né? Assim, o medo de ser julgado, o medo de ser analisado, né? Essa autoproteção do ego, né? É natural, eu acho que é instintivo, mas realmente quando você rompe isso, essa disrupção, aquelas pessoas que são autênticas, que pensam fora da caixa, que saem do normal, são as pessoas que ganham todos os seguidores, assim, seguidores que eu digo de admiradores realmente, né? Não só, enfim, né? Não só por um vazio, mas porque aquela pessoa ela apresenta algo fora do óbvio, né? Ela traz algo que brilha, uma luz própria, né? Realmente é difícil sair dessa caixa, mas é algo que é extremamente libertador, né? Você ser aquele que você foi chamado para ser, né? E entender que, cara, a gente já tem uma informação muito valiosa de que isso vai gerar um arrependimento lá na frente. Eu acho que essa é a grande chave do livro, assim, cara. Existem 5 arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Cara, não cometa-os. Sim. Se for para se arrepender, arrepende de outra coisa. Mas esses daqui não se arrependa. E aí eu queria fechar esse nosso capítulo número 1, esse lamento número 1, falando sobre uma passagem. Eu estava escrevendo hoje, né? Escrevendo meus textos. E aí eu me deparei hoje, enquanto eu escrevia, com uma passagem do apóstolo Paulo. É a última carta dele em vida. Ele está prestes a ser... Ele está preso em Roma, né? Ele tá prestes a ser executado. Ele escreve a segunda carta dele para Timóteo, que é um discípulo dele. Ele escreve o seguinte: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Aí o ponto que eu quero trazer aqui. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Em outras traduções, guardei a fé. O que eu queria trazer para a gente fechar esse arrependimento é o seguinte: quantos de nós, se a gente soubesse que a gente ia perder a nossa vida, sei lá, daqui a alguns dias, a gente conseguiria ter a paz que Paulo teve e falar essas palavras? De que você lutou o bom combate, ou seja, você lutou aquela guerra que Deus propôs, você terminou a corrida, ou seja, você completou aquilo que Deus tinha para você e você permaneceu fiel até o final. Sabe? Quantos de nós conseguiria dizer isso? E hoje, quando eu estava escrevendo, a minha reflexão foi essa, de cara, talvez uma parcela mínima da sociedade conseguiria falar isso com paz no coração. Eu não conseguiria, talvez você não conseguiria, e talvez quem está ouvindo a gente não conseguiria. E é pra gente se questionar sobre isso. É um despertar, né? Assim, cara, você está perdendo tempo, né? A vida passa como um sopro, né? A gente já ouviu isso tantas vezes, né? Cara, a vida é um flash, a vida passa como um sopro e tal. E você está perdendo tempo naquilo que é fundamental, né? Que se você soubesse que você ia morrer daqui a um ano, você estaria fazendo o que você está fazendo hoje, né? O que é inadiável que você está adiando? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que se perguntar. O livro inteiro ele traz isso de uma maneira bem clara, né? Assim, cara, não cometa esses arrependimentos, porque isso aqui é mais comum do que você imagina, né? E eu tô te dando uma dica que não tá no mundo, não tá aí no seu Instagram, não tá
nos stories, não tá na maioria dos vídeos do YouTube nesse tá, mas assim, acorda para que o tempo é curto, né? Não se arrependa da vida que você está levando, não se arrependa da vida que você leva, principalmente porque você não está levando ela por si próprio, você está levando ela pelos outros, né? Pô, vale quanto isso aí? Vale ouro isso. Pois é. Essa mensagem. Né? E para fechar, acho que o ponto confronte isso antes que você seja confrontado com isso. Porque assim, uma hora vai vir. É aquilo. É melhor você se cuidar para não ficar doente do que você só começar a se cuidar depois que vier algum diagnóstico muito pesado. Então assim, confronte isso antes de que você seja confrontado. Seja porque você está passando por uma situação, aquela situação, cara, leito de morte, ou alguma situação como essa de final de vida. Confronte isso, busque essas respostas antes que seja tarde ou antes que isso venha te confrontar, porque vai ser realmente pior. Vamos agora para o lamento número 2. E esse lamento, eu confesso que eu achei meio... Cara, assim, é interessante, mas eu não imaginei que ficaria na segunda colocação, que é: não desejaria ter trabalhado tanto. E aí, qual que é a essência, assim, pra gente entrar? Não é que o pessoal queria ser vagabundo, não é isso. É que o pessoal, a ideia aqui desse lamento é: eu trabalhei demais e eu passei pouco tempo com a minha família e com as pessoas que eu amo. Contextualizando de forma bem breve aqui, é a história de um homem de que ele tinha combinado, ele estava prestes a se aposentar, ele tinha um bom salário, ele tinha guardado um bom dinheiro para se aposentar. Ele combinou com a esposa e falou: cara, eu vou ficar trabalhando só mais um ano para fechar esses contratos aqui, conseguir juntar esse dinheiro e aí a gente vai na nossa viagem, faz o nosso roteiro que a gente programou de viajar e tudo mais. E nesse último ano de trabalho, a esposa dele falece e, cara, ele entra realmente numa crise muito grande. Então, esse lamento, na essência dele, eu trabalhei demais e eu me lamento isso porque eu troquei o tempo com a minha família e com as pessoas que eu amo por muito tempo trabalhando. E aí, eu queria entrar aqui em 2 assuntos. Primeiro, para a gente contextualizar e depois entrar no assunto principal, que é falar sobre a importância do descanso, que é muito pouco falado hoje. A gente vê muito conteúdo na rede social, a gente vê muito Reels aí no Instagram, motivacional, inspiracional, alta produtividade, acorde 5 da manhã. E qual foi o último Reels que você recebeu sobre alguém falando, cara, descanse? Falando sobre a importância do descanso. E aí, queria levantar esse ponto para a gente falar sobre realmente a importância do descanso. Neste livro, e cara, todos os livros que eu estou falando são indicações, tá? Nesse livro aqui, A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges, ele fala que o descanso não é perda de tempo, é renovação de energia. E aí, a gente muitas vezes vê o descanso, nessa era da ultraprodutividade, como vagabundear. Não, você se sente mal descansando, que você fala, cara, eu não posso, eu tenho que produzir. Mas a gente não entende que o descanso nada mais é do que um tempo para a gente conseguir renovar a nossa energia, para a gente estar 100% quando a gente for voltar a fazer o nosso trabalho. Então, sobre essa importância do descanso, eu queria levantar essa bola aqui para a gente conversar sobre isso. Assim, vou falar meio óbvio, né? Mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? A gente, na nossa sociedade hoje, a gente supervaloriza a profissão, né? Toda vez que você vai perguntar para alguém, não sei o que, se apresente. Fulano, meu nome é fulano, sou empresário, né? Sou advogado, sou médico, não sei o que. Então, assim, antes de você ser qualquer outra coisa, você é aquilo que você faz, né? Profissionalmente. E essa ideia um pouco enviesada, né? Do sucesso estar linkado ao lado profissional, fez com que hoje nós tenhamos transformado a nossa profissão em um Deus, né? A gente endeusou o lado profissional de uma maneira que é louvável um cara se matar de trabalhar até altas horas, virar madrugada. Ontem eu virei a madrugada trabalhando. E todo mundo aplaude, né? Cara, muito bem, você virou a madrugada trabalhando, né? Sendo que se você falar, ontem eu virei a madrugada treinando na academia, as pessoas iam olhar e falar assim, uai, cara, isso tá muito esquisito, né? Tipo,
que você estava treinando 3 horas da manhã, né? Ou então eu virei a madrugada cuidando do meu filho, a pessoa fala, nossa, coitado. de você. Aí é pior ainda, né? Então, esse endeusamento, né? Porque realmente o trabalho, cara, isso vai passar. Isso é contingencial da nossa vida, né? Isso não é fundamental. A gente deixou de trabalhar para viver para trabalhar, né? Então, você pensar assim, como que você ocupa boa parte do seu dia, a maior parte do seu tempo, né? Como ele é dividido, a maioria das pessoas vai falar, é trabalho, e você esquece, né? Realmente, como você falou, né? Cara, antes de ser um advogado, antes de eu ser médico, antes de eu ser qualquer outra coisa, muitas vezes eu sou filho, eu sou pai, eu sou irmão, eu tenho uma família, eu sou amigo, né? É disso que as pessoas vão lembrar quando você estiver no seu leito de morte, né? Cara, quão presente um pai foi para um filho, quanto que eu pude acrescentar na sua vida como um amigo, quando você precisou de mim nos momentos mais importantes, eu estive lá? Não, eu estava preso no escritório. Então, assim, o trabalho ele é fundamental, o trabalho dignifica o homem, né? É uma peça fundamental na nossa vida, né? Ninguém está falando que você tem que abandonar ou ser, né, como a gente diz, vagabundo, mas entender que o trabalho ele tem um espaço que ele ocupa, e o espaço dele é aquele, né? Ele é uma peça para algo, né? Você trabalha para você não vive para o trabalho. Ele faz parte de um todo, ele não é o todo. Ele não é o todo, exatamente. E aí é o que Jesus fala, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A gente quer o quê? A gente quer muitas vezes, cara, tem inúmeras vitórias profissionais, quer fazer um monte de coisa, quer realmente ganhar o mundo, e a gente esquece daquilo que é mais importante. A gente coloca, como você falou, o trabalho como um Deus. A gente não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para pessoas que a gente ama, para conseguir também ter hobbies. E chega no final da vida, a gente conseguiu vitórias gigantescas profissionais fora de casa, mas perdeu a nossa família. A gente se conectou com as pessoas mais incríveis do mundo, numa perspectiva financeira, mas a gente deixou os nossos amigos para trás. Então, assim, do que adianta essa ultra produtividade? E assim, como você falou, trabalho. Eu trabalho muito, graças a Deus. Mas assim, é entender de que o trabalho, como a gente falou, né, ele é parte de um todo e ele não é o todo. Existem outras situações, outros pilares da sua vida muito importantes. E assim, vamos ser bem sinceros, direto e reto, mais importantes do que o trabalho. A família é muito mais importante do que o trabalho. O seu tempo com Deus deveria ser muito mais importante que o seu trabalho. A partir do momento que você fala, eu não vou ter tempo com Deus, eu não vou ter tempo com a minha família por conta do meu trabalho, você botou isso aqui no lugar de um Deus, isso passa a ser um certo tipo de idolatria, né? É uma idolatria. A sua saúde, né, cara? Quantas sua pessoas saúde. Perdem a saúde por causa de trabalho com péssimos hábitos de sono terríveis, né? Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, come super mal. Então, assim, cara, qual que é o real preço que você está pagando por tudo isso, né? Realmente é um ganho financeiro, é um status social? O que o trabalho realmente significa para você, né? E tem aquele tipo de gente que você fala, beleza, cara, você quer mais quanto? Você tá ganhando muito dinheiro já, tipo, porra, dá uma equilibrada, cuida da saúde, vai construir uma família. Quanto mais você quer? Aí tem o cínico, né? Um pouco mais. E fica nessa, fica correndo atrás Sim. do rabo, se torna ultra materialista, porque a vida ela fica em volta de bens materiais e nunca consegue, tipo, parar, né? Nunca tá o suficiente. E um outro ponto da importância do descanso que eu queria trazer aqui é entender que o vencedor não é quem chega mais rápido, mas não é quem vai mais rápido. Voltando. O vencedor não é quem vai mais rápido, é quem consegue chegar até o final. Porque tem muita gente que acelera, mas não consegue chegar no final. É como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, terminei a corrida. E eu não estou falando aqui de não conseguir chegar até o final por conta de um problema de saúde ou coisa do tipo. Isso também acontece. Mas existem casos
de que a pessoa acelera muito, não tem equilíbrio e chega num ponto de que ela surta com o trabalho. É o famoso vou jogar tudo pro alto, não quero mais brincar com isso aqui. Porque não aguenta, porque não equilibra, não entende que é a disciplina, não entende que é aquele pouquinho todos os dias, quer acelerar, quer cortar caminho, quer chegar mais rápido e não consegue chegar até o final. Por conta do estresse, por conta de, cara, simplesmente eu não consigo mais, joga tudo pro alto e aquilo que era o meio que ia fazer a pessoa chegar no lugar que ela queria, ela descarta e fala, não quero mais, vou fazer outra coisa mais fácil, menos complicado. Então é louco isso, né? É muito louco, cara. É muito louco isso. Acho que esse é um dos capítulos mais tristes do livro, né? Eu acho que é o mais triste. É o mais triste, né? Com alerta de spoiler aqui, a esposa vinha cobrando ele, né? Assim, cara, vamos fazer uma viagem, você só trabalha, tira um tempo pra fazer uma viagem comigo. Ele, não, só terminando esse contrato, a gente vai. Aí surgiu um outro contrato, ele, não, no próximo e tal, ano que vem, sem falta, a gente vai. Quando ele finalmente falou pra ela que ele iria, ela adoeceu, né? E morreu de uma maneira, assim, fulminante. Pô, isso é um arrependimento realmente, né, cara? Não tem volta, né? Não tem volta. Não tem volta. Eu fui postergando tanto, não era um problema financeiro, não era um problema de necessidade, que é claro que a gente tem que dividir, cara, eu preciso, né, me conter aqui, eu tenho uma dinâmica financeira na qual eu tenho que me estabelecer, o trabalho ele é fundamental, mas não era isso que se tratava a priorização, né? Você coloca dentro de um pote aquilo que é prioridade e o trabalho ele vinha antes, né? Então, como que isso é doído, né? Ele morreu sozinho, no leito de morte dele o trabalho não estava lá do lado dele. E acho que o aprendizado pra gente ir chegando pro final desse lamento, cara, é entender que o aprendizado que a gente pode tirar é que a gente precisa ajustar o ritmo da nossa casa. Então meio que todo mundo tem que estar muito alinhado. Cara, você quer dar uma acelerada? Cara, se a sua família conseguir te acompanhar nisso e você conseguir criar um ambiente ali onde você consiga ter tempo para todo mundo, cara, da hora. Mas se você correr demais e a sua família não estiver no mesmo ritmo, cara, vai criar um desajuste. Com o passar do tempo vai criar um desajuste cada vez maior até chegar a um ponto onde rompeu porque já estão em lugares diferentes, literalmente, né? Então acho que o grande aprendizado desse capítulo, desse lamento, na verdade, é justamente sobre isso, de que não tem a ver com não fazer nada, você tem que trabalhar, você tem que crescer, você tem que se desenvolver, mas que você não pode acelerar de um modo onde a sua família fique para trás, então cria esse desajuste, né, de ritmo. Tem que ser algo onde tudo esteja 100% alinhado. E aí, entrando agora no lamento número 3, que é: desejaria ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Qual que é a essência desse capítulo? A essência é, que a gente vê aqui na leitura do livro, é de você ter coisas para colocar para fora, mas você não colocar porque a gente sabe que é muito complicado, você expor as suas feridas. Então o lamento é esse, chegar no final da vida com um monte de ferida que não foi colocada para fora e não foi tratada e ter esse arrependimento. É um assunto delicado e eu queria que a gente abrisse aqui esse bate-papo falando sobre o fato da gente não ter que ter a vergonha de expor as nossas feridas, mas a gente tem que saber para quem a gente vai falar. Quando você está doente, você vai no médico. Você não abre o seu Instagram e fala, gente, estou doente. E fecha e fica em casa. Não era pra ser, né? Não era pra ser. Quando você está doente, você não liga pro seu amigo e fala, cara, eu tô doente, vem cuidar de mim. Você vai no médico. E aí o que a gente vê muitas vezes é... existe algo desajustado, machucado dentro de você e você não procura uma profissional, você não procura uma pessoa que possa te ajudar, acaba compartilhando com pessoas que não têm as ferramentas e o meio para te ajudar, ou então você guarda aquilo ali, põe debaixo do tapete, guarda numa gaveta, tranca dentro de um quarto, fecha a porta e fala, depois eu resolvo, até que um dia alguém abre essa porta, puxa esse tapete, abre essa gaveta e aquilo vem à tona. Então, sobre
desejaria ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Queria saber o que você acha, cara, deste assunto. Isso também cara, quem nunca, né? Quem nunca guardou um pequeno leãozinho debaixo da cama e quando foi olhar era um devorador, assim, né? Era um animal selvagem, né? Cara, é muito importante a gente olhar para dentro. Eu acho que o fundamental desse capítulo é isso, né? Assim, se cuida de uma maneira que isso não te consoma, né? Isso não acabe com você, né? Você não se expressar, você não conseguir dizer aquilo que você está sentindo, né? É sempre um bloqueio muito forte, né? Que isso acontece muito com homens, né? Eu acho que os homens têm uma dificuldade um pouco maior, né? De muitas vezes demonstrar aquilo que está sentindo e aquilo ali vai virando uma doença que vai amargando a vida de uma maneira terrível, né? Então, quantos pais não têm a intimidade de virar pro filho e falar: meu filho, eu te amo, né? Eu amo você, né? Ou então, meu filho, como é que foi seu dia, né? O que você fez, como é que estão as coisas, né? E se você não tem essa intimidade, se você não consegue criar essa intimidade com o seu próprio filho, com quem que você vai conseguir, né? Assim, com a pessoa, com aquele bebê indefeso que você pegou no braço, né? Que você pode ter feito isso durante a sua vida inteira, você não se abriu, né? Ou você não permitiu que ele se abrisse, você gera um buraco, um vazio que, cara, hoje o que acontece de pessoas frágeis, né? O que a gente não tem observado, né? De pessoas que têm feridas enormes e que não conseguem se cuidar, né? E aí, realmente, cara, é um assunto que a gente fala, assim, de uma maneira um pouco de brincadeira, mas que é muito sério, né? Procurar um profissional, muitas vezes, né? Como você falou, eu tô doente, preciso de um médico, né? Quantas pessoas estão realmente doentes com alguns bloqueios, com algumas coisas que não conseguiram digerir e não procuram, por exemplo, um psicólogo, né? Eu vejo que isso gera feridas muito fortes que as pessoas acabam descontando em coisas que não são as propícias para isso, né? Então, às vezes, muitas vezes bebida, muitas vezes cigarro, outras drogas, válvulas de escape que não solucionam um problema, elas simplesmente... São os analgésicos, analgésicos, né? Exatamente. Mas são analgésicos que só degradam sua alma. Sim. Você tenta tampar... Cara, você tenta... Existem feridas... No fundo da sua alma, você sabe que tem algo errado. Mano, quem tá com alguma coisa dentro de si que tá desajustado, alguma ferida, sabe, se for sincero consigo mesmo, que tem alguma coisa errada. Mas é muitas vezes doloroso você confrontar isso. É o famoso depois eu resolvo. É o famoso depois eu vejo. E aí começa a usar desses expedientes de cara, eu vou aqui tomar eu vou não sei o que, eu vou fazer isso. Começa a colocar esses analgésicos para conseguir não lembrar disso. Só que aquilo sempre volta, sempre volta. É como você falou, é como se tivesse deixado algo bem pequenininho e você vai alimentando aquilo porque você não curou. E quando você vai se deparar com ele, ele é um monstro gigantesco que está pronto para te devorar. E é muito perigoso isso, né, mano? Eu passei, o pessoal do clube já sabe, né, um pouco do meu contexto, até meu processo de mudança de carreira e o meu processo de conversão vem de uma depressão que eu tive na época da pandemia e tudo mais. E de forma bem resumida assim, chega num ponto que a gente fala, cara, tipo, eu não sou fraco, não posso ter isso. A gente começa a lutar contra o nosso ego. Síndrome do super-homem, né, cara? Eu consigo, né? Eu não sou fraco. Não preciso de ninguém. Você não quer olhar pro espelho e falar, cara, eu preciso de ajuda. Você não quer olhar pro espelho e falar, cara, eu não sou forte como eu achava que eu era. E chegou numa hora que ou você vai ou você vai. Não tem uma outra opção. E aí comecei a procurar ajuda de uma terapia. Obviamente a minha conversão passa por isso, então eu busquei cada vez mais a Deus, encontrei minha igreja e tudo mais. E aí você vê que, cara, você corta um caminho tão grande, por quê? Porque as pessoas têm os meios para te ajudar.
E quando você busca Deus, somente em momentos mais delicados assim, Ele começa a colocar as pessoas na sua vida que vão estar te ajudando ali. Mas se você guarda aquilo pra você, mano, não tem jeito, ninguém vai vir te ajudar, porque você não está procurando por aquilo. Então é melhor no início, numa fase inicial, no estágio inicial, você começar a buscar um diagnóstico, começar a ver o que está acontecendo, começar a curar isso, do que você guardar até que chegue num ponto onde uma coisa pior pode acontecer. Com certeza. E aí, o ponto é o seguinte, beleza, é importante a gente expor essas feridas, a gente tudo mais. Mas uma coisa que eu vejo pouco é de gente que... Como é que eu posso falar de uma forma delicada? Deixa eu contextualizar aqui. Não vou botar ninguém no barco, não. A gente precisa expor nossas feridas, procurar ajuda de pessoas que têm os meios para ajudar a gente. Mas a gente precisa se fortalecer emocionalmente. Então entenda. Uma criança, pense você, quando você era um mini Carlinhos, tinha lá seus 6, 7 anos, ia jogar bola na rua. Caía, ralava o joelho. Você corria para seus pais chorando, nossa, não sei o que, me ajuda, chorando. Cara, um homem de 30 anos, se ele cai e rala o joelho, ele não vai chorar, correr chorando pros pais. E emocionalmente a gente precisa ter esse desenvolvimento de que feridas que passaram, feridas que a gente teve lá atrás e que machucaram muito a gente, hoje não podem ferir a gente daquele jeito. Eu gosto muito da analogia de que, cara, se você tá passando pelos mesmos desafios há muito tempo, significa que você está andando em círculo. O gigante que te atormentava há 5 anos não pode te atormentar mais. Você tem que crescer emocionalmente. Então também, beleza, é muito importante a gente, cara, procurar ajuda e tal, não esconder, mas a gente precisa passar por um processo de fortalecimento emocional e entender que tem que existir um desenvolvimento do nosso interior também, né? Com certeza. Não dá pra ralar o joelho e chorar não com dá, 30 anos de idade, né? Não dá. Mas assim, desse ponto aí que você fala, cara, eu acho que é a fuga e o enfrentamento, né? Você só consegue superar uma dor emocional quando você enfrenta ela e não quando você foge, né? Então, aquilo ali que era gigante, da primeira vez que você... Bom, eu já abri acho que 4, 5 empresas. A primeira empresa que eu abri, cara, pra mim era o bicho de 7 cabeças e tudo, né? Na segunda foi mais fácil, eu já sabia mais ou menos o caminho. Na terceira foi enfim, né? Muito mais fácil e assim por diante. O que eu quero dizer é, quando você encara aquele sofrimento, aquele problema de frente, né? Você consegue superá-lo. E quando você supera, você pega a chave. É essa chave que você pode, na próxima ocasião, utilizar dela para poder passar, né? Você tem uma analogia que eu acho muito legal, né? Que são as fases, né? Como se fosse um videogame, né? Conta você que é melhor. Olhar pela perspectiva olhar a nossa vida pela perspectiva das fases do videogame. Então você jogou videogame, quem está nos ouvindo e nos assistindo, acredito que já jogou um videogame. E no videogame, você começa com o seu personagem meio, cara, ele não tem nada. Você sabe chutar, sabe dar soco. E aí aparecem os chefões. E cada chefão, o chefão da fase 1, ele é, digamos assim, né, congruente com o personagem que você tem. Se você pega o seu personagem da fase 1 e tenta enfrentar o chefão da fase 5, você, cara, não vai durar 30 segundos. O cara vai te aniquilar, cara, numa porrada só. E olhar para a vida por essa perspectiva, sabe? De que hoje o gigante que está diante de você, você é capaz de superá-lo, você é capaz de enfrentá-lo e superá-lo. Hoje você tem as ferramentas para enfrentar os gigantes que você está enfrentando hoje. E você precisa passar por ele e entrar na próxima fase, entrar no próximo nível. E você precisa se desenvolver para quando você for confrontado com esse chefão, você ter as ferramentas, você ter os skills para você conseguir vencê-los. Então, numa perspectiva do jogo de videogame, o seu personagem ele vai se desenvolvendo e ele vai conseguindo as habilidades, as ferramentas, os instrumentos para conseguir ir vencendo aqueles chefões e passando de fase. E a gente tem que passar de fase, sabe? É sempre avançando, é sempre progredindo e entendendo. Sempre o gigante que se levanta nessa fase, a gente já tem as ferramentas para estar vencendo eles. Então, é sempre se fortalecendo e agradecer
as coisas ruins que acontecem, porque são elas que nos desenvolvem, são elas que fazem a gente crescer. Foi na quinta-feira, se eu não me engano agora, eu tava na igreja e o JB Carvalho falou sobre isso. Ele falou, cara, você precisa de um inimigo, porque é um inimigo que vai fazer com que você se desenvolva. E eu gosto muito deste livro, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e ele tem muita analogia do caos e a ordem, né? Ele fala pra gente não buscar viver 100% no caos, porque aquilo enfraquece a alma, aquilo enfraquece o ser humano, e nem 100%... não viver 100% na ordem, porque isso enfraquece a alma, isso aqui enfraquece o ser humano, e nem 100% no caos, porque, mano, ninguém quer viver 100% no caos. Você tem que viver num equilíbrio entre esses dois extremos, porque isso é a vida. E aí, muita gente está buscando essa vida hedonista de prazer, viver 100% na ordem, se decepciona, e quando consegue viver a maior parte disso, acaba se enfraquecendo. E, cara, muita gente está querendo viver 100% no caos, entrando em guerras que não são as delas, e acaba se enfraquecendo também porque está sempre muito cansado. Então, voltando, eu acho que acabei indo muito longe, mas acho que é isso, é a gente entender que a gente tem que se fortalecer ao longo do caminho, porque a gente vai passando de fase em fase, e entender que a vida é isso, mano. A vida é o caos e a ordem, a gente precisa sempre estar vencendo, sempre estar enfrentando, e entender que viver uma vida de paz não é uma vida 100% na ordem, mas é viver uma vida onde a gente tem autoridade sobre o caos. O caos está instaurado, mas a gente consegue ter paz sobre aquilo. É o que a Bíblia fala sobre a gente estar sentado com Cristo nas regiões celestiais. O caos está acontecendo aqui, mas na perspectiva espiritual eu estou assentado com Cristo, o caos está sobre mim, eu sei que se eu me manter firme as coisas vão passar, porque a vida é isso, né? São vários gigantes vencidos. Isso aqui não é o céu, né? Isso aqui é a terra. Exatamente. A terra ela tem as suas próprias dificuldades, né? E se tocou num ponto bem interessante, né? Do lance do prazer. As pessoas elas fogem do sacrifício, né? Em busca hedonista pelo prazer. E o sacrifício é quem forja a sua personalidade, é quem forja o seu caráter, forja você como ser humano, né? É quem te faz passar de fase, é quem te faz ter as chaves para poder ajudar outras pessoas a passarem de fase, né? Cara, eu passei por isso, eu sei como sair, né? Eu posso te ajudar, e te faz um ser humano real, né? Um ser humano que a gente vê hoje, muitas vezes muito imaturo, né? Homens e mulheres, né? Que passam hoje pelos mesmos problemas que passavam quando eram adolescentes. Então, assim, são pessoas que realmente não encontram a chave, elas não abraçam o sacrifício, elas não abraçam aquela... Por exemplo, cara, sair da casa dos pais é um sacrifício, mas é um momento que você vai ter que fazer isso, né? Tem um momento que você vai ter que procurar o seu primeiro emprego. Poxa, é um sacrifício, mas tem um momento que você vai ter que fazer isso. Cara, vou me casar, né? Vou abrir mão de muita coisa para um casamento. Todas essas fases marcantes da nossa vida, elas têm que serem abraçadas, né? Para que você possa superar isso e se forjar como pessoa, né? Crescer como ser humano. Né? E é o que o Jordan Peterson fala, pra gente fechar esse lamento. Responsabilidade, né? Autoresponsabilidade. E que life is suffering, né? Que é a frase tão famosa dele de que a vida é sofrimento. Isso é um escândalo para quem vive essa nossa geração pós-moderna, onde você tem que buscar o máximo de prazer, onde a culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro. Isso acaba sendo um escândalo para quem vê o mundo dessa forma, mas, cara, a vida é sofrimento. A gente tá aqui para vencer os gigantes também, não para ser dobrado por eles e vencido por eles, mas entender que a vida é isso. É essa mistura de caos e ordem, a gente vai avançando, perseguindo rumo ao alvo pra gente terminar a corrida e chegar no final da vida e falar, cara, valeu a pena, sabe? Valeu a pena cada esforço. Então, entrando agora no lamento número 4, o lamento número 4 é... O frigobar até ligou ali. Entrando no lamento 4 agora. Desejaria ter ficado em contato com meus amigos. E aí, quando eu li esse título, eu falei, cara, beleza, o que a gente imagina é uma pessoa que, sei lá, viajou, morou fora, trabalhou demais, não ficou em contato com os amigos. Achei muito parecido com dois. Mas quando a gente lê,
o que a autora traz? Ela traz que o lamento é, eu tinha meus amigos verdadeiros, mas eu abri mão deles porque eu queria me adentrar a um outro grupo, eu queria me conectar com outro grupo de amigos porque, sei lá, por N motivos. Então, a essência desse capítulo é, eu abri mão dos meus verdadeiros amigos, de quem me amava de verdade, para um outro grupo de pessoas que nem gostava de mim, mas por algum motivo eu acabei perseguindo mais ficar com eles. E aí, eu queria antes trazer um ponto que é o fato de que a gente não foi feito para viver sozinho. E também a gente não foi feito para viver 100% com as pessoas. Então, a gente, igual um caos e ordem, a gente precisa ter esse equilíbrio de entender que vamos precisar de momentos em solidão. Jesus, ele tinha os momentos dele de solidão, de orar, de ficar afastado. Mas a gente não pode ficar 100% em solidão, achar que isso é incrível, de que isso é nobre. A gente foi feito para viver em comunidade. E com pessoas que a gente ama. E com pessoas que, enfim, que vão estar agregando na nossa vida. Então, eu queria começar a falar sobre esse lamento, sobre essa questão da gente não ser feito para viver sozinho. O que você acha sobre isso? E nem também em constante contato com todo mundo o tempo inteiro. É engraçado isso, né? Como que a gente pode se perder dos nossos amigos, e quando a gente se perde dos nossos amigos, a gente muitas vezes perde das nossas referências, né? Os amigos, tem uma frase que diz que os amigos são os irmãos que a gente escolhe, né? Irmão que não é de sangue, mas que Deus nos deu a oportunidade de escolher. O relato da personagem no livro, né? É bem triste com relação a isso, né? Porque ela perdeu todas as referências dela, e quando ela tá mais velha, ela não tem mais contato com ninguém, ela não tem mais, assim, com quem dividir as histórias, o passado, aquilo que ela vivenciou, né? Tem o ponto que eu lembrei agora, que ela... Foi o lance do alcoolismo, não foi? Foi o lance do alcoolismo. Por conta do alcoolismo, o alcoolismo afastou ela das pessoas que ela realmente amava, e ela começou a se conectar com outras pessoas que viviam mais esse lifestyle, né? E ela acabou ficando longe dos amigos por conta desse vício. Exatamente, né? Tem uma proibição lá da família. Enfim, o final dessa história é feliz, né? Ela até... A Brownie consegue um contato com alguns amigos dela de antigamente, eles vão visitá-la, né, naquele sentido, naquele período terminal da vida dela, mas a gente não dá tanta importância a isso, né? Às vezes a gente toma algumas decisões muito abruptas daquilo que vai ser bom pra mim, sem ter muita certeza daquilo que realmente é bom pra mim, né? E acaba se isolando. E se isolar é muito perigoso, cara. Se isolar de completo é realmente penoso demais, né? Você passa pela vida sem ter feito grandes conexões. E o sentido real da vida são as conexões, né? É aquilo que cara, eu me identifico em você, porque você tem algumas coisas com as quais eu vejo, a gente tem algum tipo de conexão, de intimidade, e a gente se complementa, né? Você passar por isso tudo de uma maneira solitária, de uma maneira sozinha, e é a opção de muita gente hoje em dia, cada vez mais nossos relacionamentos eles estão mais distantes, mais plásticos, mais muitas vezes somente digitais, né? A gente não se encontra mais, a gente não conversa mais, a gente não se abre mais. E não tem conversas profundas, não né? Não tem, é tudo muito superficial, né? Qual que é eu acho que a gente não tem a dimensão daquilo que a gente está plantando, porque realmente isso é um lamento muito triste, né? Porque no fundo, no final, você fala assim, cara, eu sou amigo de quem? Quem realmente gosta de mim? Quem realmente se identifica comigo? A amizade é isso, é sentar aqui no bar, falar de futebol e acabou, né? Eu sei da vida das outras pessoas, eu sei do que está se passando ali de uma maneira mais profunda, né? Seu contexto hoje, daquilo que você sofre, das suas alegrias, eu compartilho aquilo ou não. Ou eu sou uma pessoa totalmente individual que quero viver a minha vida importa e só isso que importa, né? Eu queria levantar outro ponto, você falou sobre essa questão
da amizade, eu queria levantar um ponto aqui que é: e quem são os nossos verdadeiros amigos? Eu falei isso no clube e é cara, é uma visão que eu carrego pra minha vida, assim, de que a nossa principal pergunta sobre a amizade, pra fazer uma amizade, não deveria ser: será que essa pessoa é legal? Será que essa pessoa é gente boa? Pô, fulano é muito gente boa, então eu vou fazer amizade com essa pessoa. A nossa pergunta não deveria ser se alguém é gente boa, se alguém é legal ou não, mas sim para onde que essas pessoas vão estar me levando. É exatamente isso que eu vou falar. Eu acho que se a gente for tentar resumir para mim, para você, qual seria a melhor forma da gente entender se uma amizade é boa pra gente ou não, não é para onde essa pessoa, calma aí, se a gente fosse entender qual que é a melhor maneira de olhar para como fazer uma amizade, não é se essa pessoa é legal ou não, mas sim para onde que essas pessoas estão me levando. Porque assim, não faz muito sentido você estar com um monte de gente legal e essa pessoa tá só te levando para um lugar onde não é um lugar bacana. E quando você entende essa segunda perspectiva de, cara, para onde essas pessoas estão me levando, você cresce de forma indireta. Você sai para conversar, sai para se divertir, você sai de lá maior, sai de lá engrandecido, né? Então acho que talvez essa seria a pergunta-chave. Enquanto você responde, eu vou lhe pegar água pra gente. Eu acho que, da minha perspectiva, né? Pra mim, Carlinhos, né? Os meus maiores amigos, meus verdadeiros amigos, são aqueles que me aproximam de Deus. Então... Fala de novo. Os meus maiores amigos, meus melhores amigos são aqueles que me aproximam de Deus. Fantástico. Essa é a minha perspectiva. Não que eu não tenha outros amigos, não que eu não tenha outros amigos em outros ambientes, né? Tenho muitos amigos, mas aqueles que me engrandecem como homem, que me fazem ser um ser humano melhor, são aqueles que me conhecem profundamente, são aqueles que me aproximam de Deus. Então, por diversas situações, né, cara, quando você tá mais precisando, quando você tá mais perdido, o ombro amigo é aquele que fala assim: não, cara, a sua essência é essa, você é assim, você tem essa característica, você tem essa qualidade, né, e a sua direção é essa daqui, né, eu te conheço além dessa máscara que você tá usando atualmente, além daquilo que as outras pessoas te dizem que você é, né, nesse contexto que você está vivendo, né, eu te conheço mais a fundo. Poxa, isso é um nível de intimidade, um nível de confiança, um nível de fidelidade que é muito raro hoje em dia, né? Hoje em dia a gente coloca qualquer máscara e se veste para qualquer ambiente, né? Então, eu posso ser amigo daquela galera que bebe porque eu vou beber também para poder fazer parte daquele contexto, enfim, né? Ou então o pessoal do trabalho faz isso e tal, eu vou vestir essa máscara e tudo. Mas no momento que você precisa, seus amigos são aqueles que te conhecem lá no seu interior, lá na sua essência, naquilo que você tem de fundamental, né? Que corrige a sua rota, né? E, cara, com certeza, assino embaixo tudo que você falou, e é muito perigoso a gente mudar a forma como somos para ser aceito dentro de um grupo. Cara, se você, sei lá, igual eu, mano, se você se converteu, você começou a estudar, falou, cara, eu quero abrir uma empresa, e as pessoas estão ao seu redor, param de gostar de você por conta disso, será que essas pessoas te amam verdadeiramente? Será que essas pessoas realmente são seus amigos? Então, assim, eu acho que se você começa a ter uma metanoia, começa a ter uma transformação, e pessoas começam a te largar, cara, não faz sentido você estar conectado com ela, sabe? Então, assim, a gente viu muito também dessa questão política e eu falo que, cara, do fundo do meu coração, se uma pessoa parou de ser seu amigo porque você votou no candidato de direita ou de esquerda nas eleições, cara, essa pessoa não te ama de verdade. E aí, beleza. Não quero entrar nesse ponto mais de uma forma bem geral assim. Eu acho que a gente precisa ter pessoas que se compactuam dos mesmos valores que a gente. Claro. Mas a gente não pode, por conta de uma visão política, querer
chegar e falar, cara, eu odeio essa pessoa e você não é mais meu amigo. Beleza, pode ser que uma pessoa às vezes estava ali por conveniência e você acabou afastando, mas assim, se você se converteu, se você não quer mais viver em bar, se você quer começar a estudar, e quem começa a estudar sabe, mano, tua cabeça muda, sua visão de mundo expande. Se as pessoas não querem mais conviver com você, talvez é só um sinal claro de que nunca era para elas terem convivido com você, né? Então, sobre essa questão de relacionamento, de amizade, eu vejo muito por essa perspectiva. Se a pessoa passou a não querer conviver com o seu novo eu, não faz sentido você estar convivendo com ela. Não, com certeza. Até porque a amizade não é afeto, cara. A gente confunde muito isso. A gente confunde isso em todos os nossos relacionamentos, na verdade. Relacionamentos amorosos também acontece muito, né? As pessoas resumirem o relacionamento ao afeto, aquilo que você sente. Ah, ele me faz bem, eu tô com ele, eu tô feliz e tal. Não, a amizade é o querer bem antes de mais nada. Eu tenho muitos amigos com os quais hoje eu tenho muito mais afinidade, ou talvez assim, afeto, que eu faço mais piada, que eu saio, que eu converso com muito mais, enfim, né, tem mais assuntos, que não são os meus melhores amigos. Os meus melhores amigos são aqueles que talvez eu não fale algum tempo, a gente passa um tempão sem se falar, mas que eu sei que, cara, aquela pessoa lá, ela quer o meu bem acima dessa superfície, né? Ela fez uma escolha, ela optou por mim e eu por ela, né? Eu tô aqui pra você, você tá aqui pra mim, né? E isso não é um afeto, isso é uma decisão, é um querer bem acima de tudo, né? A gente às vezes confunde isso, né? Tanto nas amizades quanto nos relacionamentos, né? Vamos agora pro lamento número 5. Falando muita coisa hoje. Estamos aterrissando agora o nosso avião para ir pro último lamento, né? O último lamento é um lamento que pode parecer muito subjetivo, mas quando você começa a ler o lamento, ela meio que explica de duas maneiras. O lamento número 5 é: desejaria ter me permitido ser mais feliz. Calma. O que para ela é felicidade? Ela coloca a felicidade por duas vias. A primeira é que a felicidade, ela diz, é uma questão de perspectiva, e a segunda é que a felicidade é aqui e agora. Então ela fala que ela só descobriu isso depois, que ela queria ter se permitido ser mais feliz. Eu queria trazer então esse primeiro ponto de que ela fala que a felicidade é uma questão de perspectiva, né? Então, se a felicidade é uma questão de perspectiva, a pergunta é: para onde estamos olhando? Aquilo que a gente foca expande. Jesus disse: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E aí, o ponto que eu queria levantar aqui é: existem situações que elas são ruins, mas que se a gente tentar olhar de uma maneira diferente, a gente consegue extrair boas coisas daquilo. E aí, para te passar a bola, eu quero levantar aqui um ponto de um influenciador que eu vi uma vez na rede social, que ele falou algo que para mim foi fantástico, eu nunca tinha ouvido aquilo. Perguntaram para ele: fulano, como é que você lidou com o falecimento do seu pai? Ele falou: eu fiquei feliz. Deu um choque em todo mundo, né? Ele falou: cara, eu fiquei feliz, não porque meu pai morreu, obviamente, eu fiquei muito triste, mas eu fiquei feliz porque eu pensei que eu tive a oportunidade de ter um pai carinhoso, amoroso, que teve bons momentos comigo, e eu sei que muita gente passa por esse mundo e não teve essa oportunidade. E eu achei isso fantástico, porque assim, meio à dor, e meio ao sofrimento, e meio ao luto, você conseguir, cara, virar essa perspectiva, sabe, ao avesso, e olhar algo bom que você aconteceu, e olhar para trás e ter um sentimento bacana daquilo, né? Então, se a felicidade é uma questão de perspectiva, será que seria só a gente olhar por uma visão diferente? Cara, isso... Eu não consigo, de maneira nenhuma, desvincular isso de uma espiritualidade forte, né? Para mim, a perspectiva do filme da Paixão de Cristo tem uma cena que eu acho fantástica, assim. Acho que a gente que tá Jesus carregando a cruz, né? Todo ensanguentado, ele cai tudo, né? Maria corre
ao encontro dele e ele vira pra ela assim, você fala, cara, o cara tava espancado, cuspido, morrendo e tudo, né? Imagina o sofrimento, imagina aquilo que ele tá sentindo, né? Ela corre ao encontro dele, ela lembra de cenas dele criança caindo e tudo. E aí quando ela chega até ele para socorrê-lo ou alguma coisa do tipo, né? Aquilo que ela puder fazer, ele vira para ela e fala assim, mulher, vê que eu faço nova todas as coisas. Ou seja, no momento mais pesado daquilo tudo, olha a perspectiva, né? A perspectiva era completamente outra, né? Então, eu não consigo desvincular a questão da perspectiva da espiritualidade, porque realmente o mundo é sofrimento, né? Como diz o Jordan Peterson, coisas ruins vão acontecer, mas você poder tirar a ordem do caos, ou o belo daquilo tudo que está acontecendo, né? Você tem que estar com o seu eu interior, né, com a sua espiritualidade muito, muito acima, né? A morte é o nascimento, né? O sofrimento é a formação, né? Cara, o que pode te atingir? O que podem te tirar? O que podem fazer que você perca a sua felicidade? Se você tem a sua segurança em algo que é muito maior, né? Então, essa perspectiva dele falando, né, do próprio pai, né? Meu pai morreu, mas eu tive uma felicidade muito grande de ter convivido com ele, né? Essa virada de chave, para mim, ela está muito vinculada a uma certeza de fé, uma certeza espiritual, uma força interior espiritual muito forte. Incrível. E aí, entrar agora num ponto também que é felicidade não é o mesmo que prazer. Não mesmo. E muita gente confunde isso, né? Muita gente se deteriora, cara, fazendo vício atrás de vício, buscando um monte de prazer adoidado, porque achando que aquilo que vai fazer você feliz, e no fim ele só cava um buraco cada vez mais fundo, né? Peguei aqui na minha colinha João 14, 27, que Jesus fala: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe seu coração, nem tenham medo. Existe a paz que o mundo dá. Jesus não tá dizendo aqui que o mundo não tem um tipo de paz que ele entrega. E aí talvez o conforto, talvez a tranquilidade, né? Mas a paz que Jesus nos entrega é uma paz diferente. E aí eu acho que entra nisso que você falou. O mundo tá um caos. Tá acontecendo um monte de confusão. Mas existe uma paz dentro de você. É você estar em paz em meio à guerra. É uma frase que eu aderi pra mim, sabe? Ser feliz em meio à guerra. Como isso é atual, né, cara? Como que cada vez mais a gente se defronta com caos assim ao nosso redor, né? De diversas maneiras. E como é necessário você ter essa paz que não vem de fora, né? Não é realmente uma paz que o mundo te dá. O mundo, pelo contrário, muitas vezes vai querer roubar essa paz a todo custo, né? Sim. E ela vem de dentro, né? Então, assim... E a gente vê a história dos apóstolos, né? Então a gente pega o Novo Testamento, ali o livro dos apóstolos pra frente, cara, doideira. Os caras passam uns negócios que você fala, mano, eu não sei como eu me portaria. Os caras estão sendo, mano, chicoteados, os caras estão sofrendo o que foi, e eles estão glorificando a Deus, estão cantando louvor na cadeia. Paulo está acorrentado em Roma, ele escreve para Timóteo, alegre-se. Você fala, cara, isso é maluco, não tem como, de forma racional, você explicar um negócio desse. Não tem como. E aí a paz do mundo é isso, você se move pelo que o mundo te entrega. Então se o mundo te entregou um dia calmo, onde o seu chefe está de bom humor, onde os seus clientes estão comprando de você, onde ninguém buzinou para você no trânsito, aí você tem aquela paz, aquela tranquilidade, você abre sua conta bancária, seu aplicativo, você tem um dinheirinho guardado. Essa é uma paz, só que ela é muito volátil. Um dia tá tudo bem, um dia tá tudo mal, e você vive de forma extremamente inconstante. E a paz, a espiritual, essa transcendente que Cristo nos dá, cara, é muito louco, de que não importa se essa conta tá recheada, se não tá, se tá com problema ou não tá, existe algo dentro de você que, mano, te traz uma paz. E não só a paz quando o momento tá ruim, mas a paz que não permite com que você fique ansioso.
Porque a paz do mundo beleza, quando eu alcançar isso daqui eu vou estar feliz. Então você corre, você não tem paz, você vive ansioso, você quer aquilo. Essa paz espiritual mano, eu sei que vai chegar a minha hora e eu tô aqui me preparando e tá tudo bem e você sente aquilo. Então é muito louco, né? É muito diferente. Você não corre sozinho, né? Pelo contrário, você sabe que você está sendo sempre guiado e protegido de todos os lados. É uma frase de São Paulo que ele fala, é exatamente isso, né? Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Ou seja, cara, quando tu chega no nível desse, irmão, se a morte para mim é lucro, o que é o resto? O resto é só o resto. O que é um dia ruim no meu trabalho? O que é uma fechada no trânsito? Isso aqui é transitório, isso aqui é superficial, isso aqui faz parte desse mundo aqui caótico que a gente vai viver. Mas a minha segurança não está no mundo, ela está além do mundo. Né? Cara, isso é fantástico. Esse é o ponto. Isso é paz. Isso é paz. Se atinge esse ponto, se você tem essa segurança, você tem paz em qualquer situação. Você tem paz numa doença, você tem paz num problema financeiro, você tem... Enfim, em qualquer situação da sua vida, você tem uma segurança que você sabe que você tá aqui de maneira transitória, de que isso daqui não é o fim, né? O mundo não se encerra no mundo, né? Cara, tem uma história, eu vou tentar contar ela de forma breve. Eu acho que eu nunca contei ela no clube. Vou até separar um dia para contar para vocês. Estou no Rio, na minha ex-vida louca, e aí eu falo com um amigo que tá morando lá. Eu falo, cara, então, eu tô indo pra Niterói, quero te ver. Amigaço meu aqui de Brasília, tava morando lá. Combinei com ele, passei a semana lá. No sábado a minha ideia era voltar pro Rio pra fazer minhas coisas, né? Que não eram coisas tão certas. Cara, todas as portas foram fechadas, eu não consegui voltar pro Rio. E o único programa que eu tinha pra fazer em Niterói era ir pra igreja. Fui pra igreja, meio assim, sábado à noite pra igreja, fui pra igreja. Resumindo, ali eu me converti, ali eu aceitei Jesus e, cara, foi uma experiência fantástica, foi o momento mais importante da minha vida. E aí no dia seguinte, então eu fui no sábado, isso foi no sábado à noite, e no domingo eu volto pro Rio de Janeiro. Então eu passei o dia com esse amigo lá em Niterói no domingo. Quando foi chegando no final da tarde, comecei na noite, pedi um Uber e fui pro Rio de Janeiro, porque eu ia voltar para Brasília na segunda-feira. Resumindo, o Uber que eu peguei não sabia dirigir, ele foi pelo Waze, ele errou o caminho na entrada, na saída de Niterói, quando você passa a ponte e entra no Rio, ele errou o caminho. Saímos na Avenida Brasil e ali, irmão, era escuro de noite, domingo à noite, ele não sabia para onde ele ia. Eu tava com medo gigantesco dele entrar numa periferia, ali na favela, e, cara, aconteceu alguma coisa pior, porque já sabia de histórias de você entrar lá, né, sem autorização, digamos assim, coisa pior acontecer. Fiquei muito incomodado, eu falei, cara, me deixa aqui no posto de gasolina, eu vou pedir um outro Uber. Então lá estava eu, com este rosto, uma mala, domingo à noite, o posto de gasolina fechando, tinha 2, 3 funcionários guardando as coisas ali, e eu pedindo Uber, e eu, cara, com medo pra caramba, falei, cara, o que vai acontecer aqui? Mandei minha localização para um amigo meu, falei, mano, tô aqui, rolou isso, ele falou, cara, fica em paz, porque aí é de boa, só pede Uber e vai embora. Resumindo, esperei lá um tempinho, nem sei quanto tempo foi, pra mim foram 4 horas, eu acho que foi menos. O Uber me pegou, contei pra ele, ele ficou indignado, que ele falou, cara, por conta desse tipo de pessoa que trabalha na Uber que queima o nosso filme e tudo mais, me levou em segurança, cheguei no hotel. Estou eu no dia seguinte, acordei, tomei um café da manhã, arrumei a mala, desci pro check-in, pro check-out. Fiz o check-out, eu tô esperando o Uber pra me buscar no aeroporto, no hotel e me levar pro aeroporto. Estou lá no saguão e tá passando o jornal, né, o RJTV na televisão. E aí vai para os comerciais e tem aquelas chamadinhas de depois dos comerciais vamos falar sobre o Flamengo, não sei o que, das notícias que vai passar depois da propaganda. E uma das notícias é casal de estrangeiros, né, casal de gringo, entra com um carro de aplicativo numa favela, é metralhado e morre. Cara, eu fiquei totalmente assim, tipo, eu fiquei pálido, fiquei branco, eu fiquei sem reação durante uns 30 segundos. Poderia ser eu, né? Num sentimento de poderia ser eu. E aí, cara, foi a primeira experiência que eu tive com essa... Sabe, quando Deus fala com você, quando você sente dentro de você uma voz que você sabe que não é a sua. E uma voz dentro de mim falou, poderia ser você, mas não foi. Porque agora, se você não pertence ao mundo, você foi comprado por mim. O meu sangue te guarda e você pertence a mim, eu que cuido de você.
Mano, depois dessa experiência, eu tive uma experiência real ali pra mim de um livramento, e ali é onde eu me senti cuidado. Ali eu entendi, cara, eu não estou à venda, a minha vida não tá solta por aí, eu tenho um Deus que cuida de mim. E aí, quando eu passei depressão, passei por um monte de coisa, no fundo da minha alma eu sabia, mano, eu não estou sozinho, eu estou sendo guardado, eu estou sendo protegido, tem alguém que tá olhando por mim aqui. E essa é a paz. Essa é a paz que, mano, independente do que está acontecendo, existe a vontade permissiva de Deus ali. Obviamente, tem coisas que a gente passa que são só as colheitas das sementes ruins que a gente planta. Mas existem coisas que a gente passa que a gente não sabe por quê. Mano, é a vontade permissiva de Deus. Por algum motivo eu estou passando por isso. E é o que Steve Jobs falava, né? Quando você olha para frente, você não consegue ligar os pontos. Mas quando você olha para trás, você conecta os pontos. Então hoje eu olho pra trás e falo, cara, tudo era muito claro, né? Graças a Deus eu passei por aquilo. Mano, que bom, eu agradeço a Deus pelos momentos de depressão, por tudo, porque se não fosse aquilo, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria vivendo, cara, de longe, os melhores momentos da minha vida. Teve uma buzinada aqui fora. Essa é a paz do mundo. Se você só viu a paz do mundo, você perdeu a paz agora. Agora eu quero só levantar o último ponto pra gente já fechar aqui, que é a segunda perspectiva de felicidade que ela fala. Que ela fala que a felicidade é aqui e agora. O que eu acho que, de certa forma, todo mundo acaba concordando, porque ainda mais nesse mundo ansioso, quando você tá no aqui e agora e você desfruta esse seu momento presente, eu acho que você encontra um sentimento diferente, né? Eu sofri por um tempo essa questão relacionada à ansiedade, né? Muitas projeções, né? Do que eu vou fazer no futuro. Eu acho que isso é bem comum nos dias de hoje, né? Você fica numa perspectiva de, né? Como se fosse um jogo de ping-pong, você é a bolinha e de um lado tem aqui a sua nostalgia e no outro a sua ansiedade, né? Você quica lá atrás no seu passado, você fala, ali eu era feliz, ali eu gostava, você quica lá na frente, tipo assim, lá na frente eu vou ser feliz, quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz, né? Mas você raramente para ali no meio, ali na rede, ali onde é o presente, né? Tipo, e isso é doloroso, né? Tipo assim, você toma uma raquetada de um lado e do outro, né? Então, eu acho que realmente você viver o aqui e o agora, né? A Brownie, ela tem uma perspectiva disso que eu acho interessante, porque a Brownie, ela tem muitas virtudes que acho que ela não alcançou, né? Eu acho que você falou de uma forma muito bonita. Ainda, né? Que ela não alcançou ainda. Mas essa é uma das que eu acho muito engraçada dela, né? Porque que ela tem alcançado e que eu vejo muito engraçado. Ai, quando minha vida tava uma bagunça e tal, não sei o que, e eu tava muito ansiosa com outras coisas, eu simplesmente parei e me conectei, que na verdade, assim, né, eu me deixei nas mãos de Deus, né, que eu acho que ela não tem essa perspectiva muito clara, mas é exatamente isso que acontece com ela. E as coisas no meu redor, elas foram fluindo, né, você passa a viver um dia de cada vez e aproveitar o seu dia, estando aqui, estando presente, né, estando no momento atual, né, isso é uma evolução tremenda, assim. E eu acho que por fim, pra gente fechar aqui agora o nosso vídeo, fechar esse episódio número 1 do Top 77, lembrar também desse sentimento de você ser grato, né? Quando você é grato pelas coisas, você se torna um imã de coisas boas. Então, mais que a felicidade seja X, seja Y, eu acho que entender que você ser grato vai fazer com que você consiga receber muitas coisas boas, né? A Bíblia fala sobre seja grato em todas as coisas. Então, tentar sempre olhar para uma perspectiva boa e entender, cara, um dia isso vai fazer sentido. Ou então, assim, de duas uma, né? Eu estou passando por isso e eu não sei porquê. Sem cinismo, tá? Eu estou passando por isso e eu não sei porquê. Cara, um dia eu vou entender, então eu sou grato por isso. Ou a outra situação, cara, eu estou passando por isso porque eu plantei as sementes erradas, sementes ruins, eu estou colhendo isso e eu vou passar por isso, tá tudo bem. Então, assim, ser grato, entender que sim, a felicidade passa por uma via espiritual, sem
sem essa paz transcendente, sem essa paz que Cristo nos dá, você não vai conseguir viver de forma constante, você vai viver numa inconstância muito grande, você vai buscar em coisas do mundo e você vai ficar muito refém daquilo que lhe é entregue, né? Mas eu acho que falamos sobre muitas coisas hoje, estou bem feliz, espero que você tenha curtido e que vocês do outro lado estejam curtindo e tenham curtido esse nosso primeiro episódio. Estou muito feliz, é o início de um projeto novo. Então é basicamente isso. Estaremos aí ao longo dessas próximas semanas, desses próximos meses, falando sobre mais livros. Esse foi o nosso livro inicial. Antes de partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Então espero que vocês tenham curtido. Já sabe, se inscreve, compartilha, curte, tudo isso que precisa fazer para ajudar o nosso trabalho aqui. Se você não conhece, entra lá no Instagram, @clube77, o primeiro 7 é numeral, é o nome do canal, não tem erro, você achar a gente lá. Então, cara, vê o nosso perfil, a gente sempre abre as vagas para você conseguir participar do nosso clube no final do mês. Então, não sei quando você vai estar vendo isso, mas se for o final de um mês, as vagas provavelmente vão estar abertas para você poder entrar e participar do nosso Clube do Livro. Estou aqui com o Carlinhos e eu deixo para vocês aqui esse nosso primeiro episódio. Espero que tenham curtido. Comenta aí o que você achou. Comenta também quais são os livros que vocês querem que a gente faça a resenha, que vocês querem que a gente converse. Vou estar trazendo outros convidados também, membros do clube, para a gente poder fazer um bate-bola bem bacana. Bom, eu agradeço também, né? Agradeço a todo mundo aí que viu. Acho que se a gente puder ter acrescentado alguma coisa, né? Já é mais do que o esperado para nós, né? E agradeço também, Dudu. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Espero te ver mais vezes aqui. Com certeza, verei. Meu povo, deixar a moto passar aqui, meu povo. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Vejam os próximos episódios. Teremos também as playlists aqui com os capítulos separados. Desfrutem, aproveitem. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.